Então os meninos já colocaram, né, pessoal, o produto. Dá uma chacoalhada nela, né? Claro. Homogeneizar. Tomar o cuidado, Matheus, ou quem for, é andar nos corredores, nas entrelinhas, para não pisar na planta, né? Nosso amigão aqui fazer, porque parece um cara muito... Ajuda ele a colocar nas costas. Tá molhado. Pega o braço para ele aí. Gestou. Pessoal, essa primeira parcela, né, que o nosso colega está fazendo é um milho. É um dos milhos que a gente plantou, tá? Vocês podem ver que nós temos aí, ó, plantas de milho. Aqui, ó. É um milho RR, tá? Por isso que a gente está fazendo a aplicação do glifosato nessa área. Pessoal, continuando aqui, nós vamos fazer outro trato cultural aqui nas lavouras, nas nossas parcelas, que é a aplicação de um produto, né, chamado Verde Plus Cálcio. O que é esse produto? Ele é como se fosse um produto que vai melhorar a estrutura do solo. Nós vamos estar fornecendo cálcio, enxofre e silício, certo? É como se fosse um calcário, e é um calcário granulado, só que esse aqui contém só cálcio. O calcário tem cálcio e tem magnésio, quando for o calcário dolomítico. Esse produto aqui é a base de cálcio, certo? Então a recomendação desse produto, pelo fabricante, é de 400 kg por hectare, que a gente joga a lanço, tá certo? Verde Plus Cálcio S. 28 de cálcio. 28% de cálcio, 5% de enxofre e 2% de silício. Silício é um micronutriente que confere proteção da planta contra o ataque de doenças, né? Confere a resistência da folha ao ataque de doenças. Então é um material muito bom. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos distribuir a lanço. Eu já fiz as contas, 400 kg por hectare. Nós vamos gastar em torno de 1 kg em cada parcela dessa daqui. Nós já fizemos a medida, tá? O Matheus vai fazer a distribuição. Vou mostrar para ele a medida que nós fizemos. É um copo desse daqui por linha, a lanço. Não tem problema pegar na planta. É só fazer a distribuição por linha. Como o professor Jefferson disse, Vou mostrar primeiro. Ó, nós vamos deixar duas linhas como testemunha. Nós não vamos aplicar nessas duas primeiras linhas. Aqui é milheto. E nós vamos deixar como testemunha, para ver a diferença. E agora nós vamos jogar nas outras linhas, certo? Então nós vamos deixar uma, duas e ó. Achar isso aqui tudo nessa linha.
Um copo por linha. O Matheus vai pegar outro copo. Quando a gente faz a aplicação com Vincom, a gente regula e vai ser distribuída a lanço dessa maneira também, em área total. Mas como, pessoal, a gente já tinha conversado que um dos objetivos do nosso experimento é avaliar diferentes dosagens de adubação, diferentes dosagens de aplicação de produtos. Por que que nós estamos fazendo em 2 linhas e outras 2 linhas não? É exatamente para isso, né? Nós vamos avaliar o efeito desse produto dentro dessa área aqui inicial. Essa primeira que nós estamos fazendo é o milheto, né? Mas nós vamos fazer em todas as parcelas que estão viáveis aqui para a aplicação. Não existe uma recomendação, esse produto é para tal cultura ou para tal cultura, não. Independente, como o professor Jefferson falou, como é um produto que melhora a estrutura do solo e traz 3 nutrientes para a planta, então, em qualquer cultivar que a gente for fazer, vai ser bem-vindo. Né? O nosso problema hoje, professor, é cálcio no solo. Claro, tá? todo lugar, né? Em todos os solos nossos tem pouco cálcio, deficiência de cálcio. Esse produto, 32% de cálcio, é uma quantidade boa. Então nós vamos estar corrigindo esse solo em termos de cálcio. Vocês vão ver aqui depois, posteriormente, que onde foi a testemunha, vai haver uma diferença de tamanho, de resistência, coloração, tá? E agora, mais do que nunca, a necessidade de fazer um herbicida nessas parcelas. Porque como nós estamos adubando, né, professor? Vai dar vida para essas ervas daninhas também. Então a gente vai fazer todo um controle. Lembrando, gente, que aqui nas parcelas, né, professor, que não tem resistência, nós vamos ter que fazer, como são pequenas, nós vamos fazer manual mesmo, com a enxada. Com a enxadinha, a gente vai fazer o controle com a enxadovski. E os nossos alunos, vocês amam isso. Então vamos mostrar as parcelas outras. Agora nós vamos observar, vamos avaliar, mostrar as plantas para vocês conhecerem um pouco mais das plantas que nós temos, das culturas que nós colocamos no nosso experimento. Vamos lá. Para a gente começar a ver, né, pessoal, as parcelas, as culturas que nós plantamos no nosso experimento, a primeira aqui que nós vamos começar é o arroz, né, professor Jefferson? Vocês lembram que em sala de aula nós determinamos essas 2 parcelas aqui de arroz, porque é uma área próxima de uma represinha e essa água estava escorrendo, está escorrendo para cá. Então a gente pensou, o arroz é bem resistente a excesso de umidade, tanto é que é plantado até arroz inundado, né? Então nós determinamos, fizemos aqui. Só que a gente não esperava, né, professora? Que iria alagar tanto. Que ia alagar tanto, não só da represa, como o excesso de chuva que ocorreu aqui. Como vocês podem ver, ó, gente. Olha como vocês estão olhando aí, vocês estão vendo água dentro das parcelas. É uma área plana, mas empoçando água, né? Então isso aí foi... Aqui o feijão tá bonitinho, mas não é benéfico. O feijão, excesso de umidade causa doenças. No caso do arroz, não. Mas nós vamos deixar, vamos continuar. Como isso aqui é um laboratório, né, professora? Isso mesmo. Quer frisar isso aqui para vocês. Isso aqui não é uma área comercial. Isso aqui é uma área para a gente observar tudo que pode acontecer na prática. Aqui aconteceu o excesso de umidade. Poderia acontecer na minha fazenda, na sua fazenda? Sim, não é? Claro que sim. Nós queremos mostrar para vocês todos os riscos que o produtor corre, né? No caso, e aí, entrando um pouquinho em administração rural, professor, os seguros agrícolas, né? Que esse ano aí, o pessoal do seguro, com geadas, granizos, e estamos com falta de chuva, mas em alguns locais também estamos com excesso de chuva. Aqui vocês podem observar, está com excesso de umidade. Se fosse numa lavoura comercial, já poderia causar, se isso permanecesse, né, uma perda. Eu e a professora, nós vamos insistir com essas parcelas, mesmo com excesso de água, para a gente, com a evolução, com o passar do tempo aqui, a gente vai mostrar para vocês o que pode acontecer. Isso mesmo. Um excelente resultado. Nós não vamos colher. Por quê? Porque aconteceu isso e isso.
São os Não é? intempéries que podem acontecer. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Vão ter parcelas que nós vamos Ter muito ter resultado. muitos resultados, nós vamos tirar a produtividade, mas aqui no caso a gente vai observar o quão essa água vai ser prejudicial Na condução dessa lavoura. Vamos começar pela cultura do arroz, né? Tá um Para quem não pouquinho sujo, né, mas conhece. vai ser corrido um enxadinho agora mesmo. Para quem não conhece, né? Aqui nós temos, ó, o arroz Em linha. em linha, ó. Deixa eu Em torno de chegar bem 80 perto. sementes por metro. Ficou bem razoável. Ó, Olha o tanto de erva daninha que tem. Tá vendo? Nas entrelinhas nós temos bastante ervas daninhas. Temos que fazer o controle dessas ervas daninhas. Olha o alagamento que está aqui. Olha a água escorrendo. aqui nós temos umas plantas maiores para vocês conseguirem identificar como que é, né? A cultura. Ali nós temos uma segunda parcela do arroz, Também está inundado. que também está alagada. Certo? E agora nós vamos para a próxima cultura, professor Jefferson, que é o feijão. Nós temos duas parcelas de feijão que aparentemente estão bonitinhos. Pena que a enxurrada carregou algumas sementes, né? E as que sobreviveram estão aqui bonitinho na lavoura, certo? Esse é o feijão preto, certo? Isso aqui nós vamos tentar mostrar para vocês o que sobrou aqui até o final. Tá? Ó, aqui nós temos, ó. Ainda não tem presença de mosca ainda, né, Nara? Não, ainda não. Mas para vocês darem uma olhada, ó os cotilédones. Essas Tá, duas gente? primeiras folhas acima dos cotilédones são as folhas unifolioladas. Daqui a pouco, a semana que vem, vai sair o primeiro trifólio. Lembra? Já tá Já tá começando começando aqui, ó. O primeiro trifólio, É. certo? Então, ainda estão nas folhas unifolioladas, tá no As vermelho. cotiledonares ainda estão aí, né? Também com um problema de Alagamento. infecção. E alagamento também. Aqui né? eu penso que aqui vai ser prejudicial. Mas vamos acompanhar e vamos informando para vocês tudo que estiver acontecendo aqui na lavoura. Certo? São duas parcelinhas de feijão. A outra parcela da frente, essa daí eu acho que a gente não vai aproveitar. Nós vamos ter que replantá-la mais porque pra a soja, frente. né? É, A vocês soja podem não- ver a soja, ó. Ela não suporta esse encharcamento. Né? A soja também Ó, as cotilédones delas não saiu o primeiro trifólio ainda também. ainda tá nas primeiras par de folhas. Olha o alagamento ali, professor. Mostra para eles. Essas parcelas aqui nós vamos levar elas lá para o final do experimento, onde por enquanto não está inundando. Então a soja a gente não vai aproveitar quase nenhuma, pessoal, porque todas as parcelas da soja ficaram alagadas. Aqui esse terreno forma uma bolsa, certo? É onde está acumulando essa água. A gente tem que estudar uma maneira aqui de fazer um dreno aqui para essa água correr para a estrada. Nós vamos estudar uma maneira aqui, ver o que a gente pode fazer. Mas as duas sojas nós vamos passar para frente depois, porque aqui não vai ter resultado. Nem didático, nem prático. E aí a gente vem para as parcelas de milho agora, né, professor Jefferson? A gente já falou que o milho nós tivemos um problema de tampar a semente, né, de cobrir a semente. Ficaram algumas sementes de fora onde elas não germinaram. Então, E onde aí nós aconteceu temos- isso, nós vamos fazer o replantio. E nós temos já saindo, né, já saiu o primeiro par de folhas, já tá indo para a segunda. Tá no V1, vai sair para o segundo. pro V2. Isso. Essa parcela até que ficou bem plantadinha, vamos ter que fazer só um ajuste de algumas sementes que não nasceram, mas a gente vai fazer isso posteriormente. A próxima cultura que nós temos aí, nós temos soja. Aqui também é milho. E aqui nós temos duas parcelas de girassol. Girassol. Mostra a planta direitinho para eles. Vou pegar pro lado de cá, que é contra o sol. Aqui nós temos, ó, uma planta de girassol, como vocês podem ver. Já tá com 4 folhinhas.
A média delas já estão com 4 folhinhas, tá? É uma semente bem gordinha, uma folha bem gordinha, tá, pessoal? Aí, o girassol. A gente está avaliando, gente, observando, a sanidade está muito boa. Como eu disse para vocês, nós temos uma lavoura de soja, mas está a alguns metros aqui. Então a gente ainda não tem pressão, né? Para ataque de insetos e nem doenças. O que realmente está prejudicando é a mato competição, que é o que a gente está aí fazendo o controle hoje. Aqui nós temos uma outra parcela de girassol, né? Vocês podem ver, ó. O adubo foi jogado, né? Já foi feito o adubo. Vocês estão vendo os grãozinhos no chão, né? 2 parcelas, 2 linhas sem e o restante com. É essa a forma que nós vamos avaliar, né? E aí vamos para as próximas culturas. Aqui é o milheto. Aqui nós temos o milheto, tá, gente? Também já foi feita adubação. O milheto, como foi jogado aleatoriamente, e como a gente falou lá em aula prática, que vocês assistiram o vídeo, né? O que é o objetivo? Esse milheto aqui, ele vai ser plantado porque posteriormente nós vamos dessecar e fazer o plantio de algodão. Essa área, esse milheto vai servir como palhada. Esse outro milheto aqui, ó, vocês podem ver que a gente plantou um pouco menos. Vocês viram que o de lá, ó, tá bem mais populoso do que esse. Esse sim vai ser utilizado como estudo para nós. Nós vamos avaliar a planta, ver seu desempenho, ok? E aí esse aqui a gente vai depois, posteriormente, dessecar para a gente poder fazer o plantio do algodão. Uma outra cultura que nós temos, e aí eu quero que vocês observem a diferença, nós temos 3 culturas muito parecidas, que é o arroz, o milheto, deixa eu ficar de cá que vai ficar melhor para vocês, e o trigo, gente. Esse é o trigo, tá? É bem parecida, só que a folha do trigo é um pouquinho mais grossa do que a folha do arroz, um pouco mais escura, e o milheto também tem uma folha, a folha ainda é um pouco mais larga. E passando a mão aqui na planta, a gente sente que é uma folha bem grossa, tá? Esse é o trigo, gente. Nosso colega da GM Seeds arrumou essa semente de trigo pra gente e a gente vai ver como que essa planta ela vai ficar, né? Como que vai ser o resultado do trigo. Nós nunca cultivamos trigo aqui na região, nós não temos esse conhecimento, mas nós vamos cultivá-lo aqui e ver como que vai ficar essa cultura do trigo. E aí, por último, professor Jefferson, né? Nós temos as nossas variedades de cana, que o professor Jefferson vai trabalhar, nós vamos trabalhar. São 5 variedades, né, chefinho? 5 variedades. E a gente já vê uma diferença. Elas foram plantadas em mudas, como a gente disse, né? Aqui, professora, cada parcelinha dessa daqui é uma variedade de cana. Aqui nós temos aí a AC 8008. Essa é uma muda nova, é uma variedade nova de muda de cana que está saindo. E a gente vai fazer os tratos culturais nela aqui hoje. Nós vamos capinar, carpir, nós vamos jogar o adubo, certo? E fazer a condução normal. Aparentemente estão bem vistosas, não sentiram, porque são mudas que já vieram enraizadas, né? Em tubetes. Então é uma muda que a gente chama de MPB, muda pré-brotada, certo? Então por isso que elas estão bem pegadinhas, não sofreram nenhum dano causado, né? Então aqui a gente vai fazer agora mesmo a aplicação do adubo. Aí a professora está mostrando as plantinhas. Temos que tomar cuidado com a formiga, dá uma observada depois se não tem cortando. Por enquanto ainda não foram visualizadas. Aqui é outra variedade, a 5476, é outra variedade de cana. Certo?
todas com espaçamento de 1,50 m entre fileiras e com 50 centímetros entre plantas. Aqui é a CTC, né? 2994, outra variedade, que a gente vai avaliar o desenvolvimento, o porte, a condução dessas variedades, certo? Aqui nós temos outra variedade de cana, que é a RB 644292, certo? Então são 5 variedades de cana que nós vamos A gente já vê a diferença entre elas, né, professor Jefferson? Umas são mais altas, outras já desenvolveram mais. Umas vão... são mais folhosas, né? A gente já vê algumas diferenças entre elas. E por fim, a última IAC, a 1064, certo? A data do plantio, 19/11. Tranquilo. Então as 5 parcelas de cana, todas com bom desenvolvimento até agora. Agora é só fazer a limpeza do local. E fazer os tratos culturais, né, professor Jefferson? Isso. Pertinentes. Essa aqui vai ser a área que nós vamos destinar para poder fazer o replantio de onde foi alagado. Nós vamos trazer para essa área aqui que está... Que não, o alagamento não afeta ela. E nós vamos transportar para cá essas outras culturas, a soja, o feijão, que ficou alagado. Certo? E aí no mais, né, professor Jefferson? Dentro, né, a gente falando de alagamento, aqui nós temos também, a olho nu, né, as questões de enchente, de enxurro, né? Que é uma questão que a gente trabalha muito dentro de manejo de solo. O que a gente poderia fazer para evitar isso, pessoal? Nós teríamos que fazer um dreno para essa água passar e sair, ou às vezes levantar uma semicurvinha, né? Aonde a gente vê que essa água entra aqui dentro desse espaço. Para quê? Para tentar minimizar, suavizar esses problemas, né? Aqui, na verdade, como era uma área que tinha, como se fosse piquete de pastos, né? Então nunca se, como a gente, ao instalar o experimento que a gente observou isso, né, professor Jefferson? Mas nós temos várias formas de manejar para quê? Para controlar isso também. Isso acontece em lavoura comercial? Sim, acontece. E nós temos todas as técnicas para poder, pelo menos, suavizar os impactos desse alagamento, né? Isso. Aqui na cana, aqui, a gente vai fazer igual eu falei para vocês. Nós vamos observar a resposta da cana à aplicação de nitrogênio, tá? A gente sabe que para produzir 1 tonelada de cana, a cana precisa, né, de 1 kg de nitrogênio por hectare. Então, se a gente quer 150 toneladas de cana por hectare, por exemplo, professor, nós vamos disponibilizar 150 kg de N. Nós vamos fazer nas 5 parcelas várias aplicações diferentes, para vocês notarem realmente a resposta do canavial à aplicação de nitrogenado. Nós vamos fazer o nitrogênio em uma vez só, fracionado, em diferentes idades da planta, e tudo isso vai ser anotado. Tudo anotado, né? Tudo registrado. Nós temos um croquis onde a gente vai anotando tudo que a gente faz nessa área, assim como o produtor, que vocês, ao trabalharem, né, dentro das propriedades que vocês trabalhem, vocês também devem fazer. Tudo que vai entrar e fazer numa área, pessoal, tem que ser anotado, tem que ser discriminado, porque senão depois você vai se perder, né? E aí você não sabe também o que fez para chegar naquela produtividade, para avaliar se você poderia produzir mais ou poderia produzir menos. Então tudo isso tem que ser igual o livro caixa de entrada e saída. Todos os tratos culturais que você faz na área, você precisa estar com tudo isso descrito e discriminado. Porque quando chegar ao final, o produtor chega e te procura, ficou bonito demais essa cana sua, o que você usou? Você vai lembrar? Essa soja, esse milho, né? Tudo você tem que ter registros. Tudo registrado e anotado. No mais é isso, pessoal. A cada semana que a gente for vir aqui, a gente vai estar fazendo vídeos para vocês, mostrando para vocês, para até a gente chegar no final aí das colheitas desses experimentos. Não é isso, professor? Não, sim. Toda semana praticamente a gente vai estar aqui mostrando a evolução desses experimentos. Certinho? Tá? Hoje nós estamos com 2 alunos aqui, né? Ajudando. Um do módulo 1, outro do módulo 2, está ajudando, está ali fazendo os tratos culturais. E quem que tiver interesse, a gente fala para vocês, isso aqui
não é meu, não é da professora Nayara, não é do colégio, é de vocês. Tá? Venham aqui igual vocês estão vindo, certo? Vão nos informando, né, professora, tudo que está acontecendo mesmo. aqui. Gente, outra coisa, o experimento não é para chegar ali do outro lado da cerca e só olhar, não. Olhar não, tem que entrar, tem que agachar, tem que olhar, porque senão praga, doença, você não vê lá de fora não. Ah, mas não tá nascendo, não tá nascendo. Entra, cavuca, vê se a semente está germinando, é assim que a gente faz. O técnico, o agrônomo, ele tem que sujar, ó, a botina. Ó a sujeira da minha aí, ó. A gente tem que sujar, gente, tem que entrar na área. E ó, e só dar uma olhadinha de fora, você não vai conseguir avaliar nada. Não é isso, professor? É isso que a gente quer, que vocês venham aqui, analisem, se tiver que fazer alguma sugestão, pode fazer. Ó, Jefinho, o que você acha da gente fazer isso, assado? Estamos abertos a tudo. Claro. A sua escola é aberta. Isso mesmo. Ninguém é dono da verdade, certo? Então, no mais é isso, pessoal, que a gente queria passar para vocês hoje. E a gente vai acompanhando aí os próximos episódios do nosso experimento. Né, se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana, bom dia. Até mais.